Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que maravilha! Hoje, como dito na aula anterior, nós iremos dar seguimento ao assunto substantivo. Na aulinha passada, nós falamos sobre os substantivos próprios e comuns. Vamos aqui acompanhar o livro. Nós falamos também sobre os substantivos simples e composto. Falamos sobre os substantivos primitivos e derivados. E falamos sobre o substantivo coletivo. E hoje, meus amores, como prometido, nós iremos falar sobre os substantivos sobrecomuns, assim como o substantivo comum de dois gêneros e os substantivos epiceno, tá bom? Então, prestando bastante atenção na nossa aula, fique atento. Então, nós iremos começar a falar sobre o substantivo sobrecomum. Você já ficou na dúvida, já parou para pensar qual seria o feminino de ídolo, ou feminino de gênio, ou feminino de anjo? Você já parou? Já ficou na dúvida sobre a flexão quanto ao gênero de algum substantivo? Muito bem, esse tipo de dúvida, crianças, é muito comum. E para entendermos a resposta para essas perguntas, nós vamos precisar entender, então, o que são os substantivos sobrecomum, tá? Então, vamos lá. Os substantivos sobrecomuns, crianças, são substantivos que não admitem o contraste de gênero. Olha só. Dizemos que um substantivo é sobrecomum quando ele apresenta apenas um gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Acompanhe comigo então. Milton Nascimento é meu ídolo. Elis Regina é meu ídolo. Meu professor é um gênio. Minha professora é um gênio. Meu filho caçula é um anjo. Minha filha caçula é um anjo. Então, perceba nesses exemplos que o substantivo sobrecomum apresenta apenas um gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Agora, nós iremos ver sobre o substantivo comum de dois gêneros. Olha só, esses substantivos, são os substantivos que apresentam uma só forma, tanto para o gênero masculino quanto o de gênero feminino, tá? Sendo então aí a distinção de gênero feita através dos artigos o, a, uma ou de outros determinantes. Então, acompanhe com a tia nesse exemplo para você entender melhor. O agente, a agente. O anarquista, a anarquista. O artista, a artista. O camarada, a camarada. O chefe, a chefe. O cliente, a cliente. O colegial, a colegial. O compatriota, a compatriota. O dentista, a dentista. O doente, a doente. O estudante, a estudante. O fã, a fã. O gerente, a gerente. Então, observe aqui que foi feita a distinção de gênero através dos artigos o ou a. Nesse caso, também poderá ser um ou uma. Já os substantivos epiceno, crianças, eles são específicos para designar certos animais. E assim como os sobrecomuns, têm um só gênero, que se refere aí, no caso, ao macho e à fêmea. Vamos para alguns exemplos.
o abutre, a águia, a andorinha, a aranha, a baleia, a barata, o beija-flor, o besouro, a borboleta, o boto. Então, no caso, crianças, o substantivo epiceno são específicos para designar os animais. Nestes substantivos, havendo a necessidade de fazer distinção de gênero, deverão ser utilizadas palavras macho e fêmea. Olha esse exemplo: o jacaré macho, o jacaré fêmea, a formiga macho, a formiga fêmea, o macho da tartaruga, a fêmea da tartaruga. Vamos então aqui para alguns exemplos em frases com macho e fêmea. Nasceu um tigre macho no jardim zoológico. Nasceu um tigre fêmea no jardim zoológico. A onça macho está doente. A onça fêmea está doente. Meus amores, a partir de agora, para complementarmos aí então a nossa explicação, vamos para o livro, página 130. Nós iremos reforçar aqui a nossa explicação. Então, te convido a acompanhar a leitura. Vamos lá com a tia. Vamos lá então. Substantivo sobrecomum. Substantivo sobrecomum refere-se à pessoa, possui um só gênero para indicar o sexo masculino e o feminino. Exemplo: a criatura, a criança, o indivíduo, o monstro, a pessoa, a testemunha, o algoz, o carrasco, o cônjuge. Caso se queira especificar o sexo do ser representado pelo substantivo, procede-se assim: uma criança do sexo masculino, o cônjuge do sexo feminino. Substantivo comum de dois gêneros: o desenhista, o estudante, a desenhista, a estudante. O substantivo comum de dois gêneros possui uma só forma para os dois gêneros, tem o gênero indicado pelo artigo o, a, um e uma. Substantivo epiceno. O substantivo epiceno refere-se a um animal, possui um só gênero para indicar o animal. Para indicar o gênero de alguns animais, acrescentamos ao substantivo epiceno as palavras macho ou fêmea. No quadro azul, eu tenho o gênero masculino e no quadro rosa, o gênero feminino. Conteúdo fixado. A partir de agora, nós vamos para as nossas atividades. Vamos pôr em prática aí tudo que nós vimos na aulinha de hoje. Vamos lá. Página 131, atividade de número 1. Complete os espaços abaixo. Se ela é a criatura, ele é. Se ela é a testemunha, ele é. Se ela é a pessoa, ele é. Se ela é a criança, ele é. Número 2. Classifique os substantivos em epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros. Número 3. Complete os espaços abaixo com substantivos epicenos, sobrecomuns ou comuns de dois gêneros, como no modelo. O jacaré macho é feroz, o jacaré fêmea é feroz. Página 132, atividade de número 4. Complete a cruzada com o feminino de A. Genro, B. Perdigão, C. Leão, D. Papa, E. Príncipe, F. Réu, G. Zangão. Número 5. Relacione o masculino e o feminino corretamente. Página 133, atividade de número 6. Procure no diagrama o feminino das palavras abaixo. A seguir, escreva-as ao lado do seu par. Compreendido, meus amores?
neste momento nós estamos encerrando nossa aulinha de hoje. Na próxima aula nós ainda iremos falar sobre o número de substantivo. Será uma aula bem especial. Fiquem todos com o Papai do Céu. Agradeço a participação de todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.